Existe um arquétipo muito estudado pelo Carl Gustav Jung, o Jung, que é um dos fundadores da psicologia, foi aluno do Freud. Ele estudou muitos arquétipos em cima das lâminas do tarô. E eu acho espetacular porque as cartas do tarô têm essa coisa, por um lado, esotérica, de adivinhação do futuro, essas coisas todas, e por outro lado tem esse ponto em que elas resumem alguns pensamentos por intermédio desses símbolos e desses desenhos que tem ali e dessas representações pictográficas. O Jung, ele fala a respeito de uma carta do tarô chamada a Torre, ou a Torre Fulminada, e esse arquétipo, que inclusive depois se transformou quase que num arquétipo vivo, né? Porque a tragédia que aconteceu nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, né? Aquela tragédia terrível, né? Que aconteceu com aquele ataque às torres do World Trade Center, aquele acontecimento ali foi um arquétipo vivo da Torre Fulminada. E o Jung ele fala a respeito de uma questão que eu considero fundamental para entender o que nós vamos tratar no vídeo aqui agora. Ele fala sobre a necessidade de nós visitarmos os nossos demônios interiores. Muitas vezes as pessoas olham, né, esse arquétipo da torre, vem lá uma torre que recebe um raio, pessoas caem daquela torre e tudo mais, e essa imagem da torre ela fica muito forte quando a gente observa apenas o que está acontecendo ali. Mas a verdade é que a ideia de você destruir a torre, do ponto de vista desse arquétipo, ela se encontra no objetivo de você estudar os porões, de você visitar os seus porões, os demônios internos que você tem. Ali existe um objetivo, você ter contato com esses demônios internos para que você possa trazer à luz aquilo que você esconde e para que você possa ter acesso ao teu interior, que muitas vezes você acaba não vendo, né? Não tendo um contato direto, por estar camuflado por uma construção gigante que você fez em cima daquilo ali. É claro que isso é um assunto um pouco mais profundo, mas nosso país hoje, ele pode ter essa necessidade de visitar os seus demônios internos, especialmente pelo fato de que nós passamos por um processo terrível. Nós fomos um país que mais teve, veja bem, nosso país, em relação à sua população, foi o país que mais teve mortos durante a pandemia no planeta Terra. Em função do fato de nós termos à nossa frente um presidente irresponsável que atrasou a compra das vacinas, que não defendia a proteção das pessoas pelo uso de máscara, que promovia aglomerações em vez de promover, obviamente, que as pessoas pudessem se cuidar e não se aglomerar. Um presidente que andou na contramão daquilo tudo que a ciência naquele momento defendia, e até hoje existem pessoas falando contra a máscara, falando, sabe, com aquelas questões que são completamente anticientíficas, porque é uma questão óbvia. Se você não tem uma vacina, se você não tem como cuidar de uma pandemia, em que a única forma de você ter acesso ao vírus, né, aquele problema todo da Covid, é o fato de você ter contato com alguém. Se você não tem contato, você não vai ser contaminado. É uma coisa muito óbvia. Se você não tem contato com alguém que está contaminado, você não vai ser contaminado e você vai se cuidar a respeito disso. Mas havia até um objetivo por trás, que era você ter contato para você se contaminar, para que houvesse essa tal imunidade de rebanho. Ou seja, era um trabalho contrário que resultou em milhares de mortos, mais de 700 mil mortos, e há pesquisas científicas que apontam que o comportamento do Bolsonaro foi responsável por mais de 300 mil mortos. Esse é um demônio do nosso porão. E esse é um demônio que nós precisamos trazer à luz. E nem sequer isso está sendo cogitado. O que você vai ver aqui é um outro, são vários, né? É um outro demônio a ser revisitado, a ser trazido à luz. E, nesse caso, a PGR e o Gonê estão de parabéns, porque eles estão propondo a possibilidade da gente ver essa atuação do Bolsonaro dentro da Polícia Federal para os seus próprios interesses. Eu vou trazer para você a reportagem que fala sobre isso
e vou trazer um momento em que o próprio Bolsonaro confessa um crime. Mas primeiro, a reportagem. Eu gostaria de trazer a ideia dos esqueletos no armário, né? E é uma espécie de retirada de esqueletos, seja do governo Bolsonaro, da presidência de Jair Bolsonaro, seja da própria Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. E aí vou citar afora esse episódio de hoje, né, envolvendo o pedido de investigação relacionada à interferência da Polícia Federal, e esse é um episódio que vem de 2020, né, daquele momento inicial dos primeiros meses da pandemia, quando há, posteriormente, o pedido de arquivamento. É um esqueleto no armário, seja do PGR anterior, que requisitou o arquivamento, seja do próprio presidente da República e do então ministro da Justiça, porque a investigação não foi conclusiva e Marina lembra da possível conexão com o uso da ABIN por exemplo, na trama golpista, na perseguição a adversários ou inimigos políticos de Jair Bolsonaro. Agora, eu gostaria de citar também 2 outros episódios que, em alguma medida, evidenciam isso, essa retirada de esqueletos dos armários. O próprio inquérito da trama golpista, denúncia e posterior condenação, aliás, nesse momento tem outro em andamento relacionado ao complexo, né, ao ecossistema de desinformação, também foi negligenciado, né, em atos ou omissões pelo Procurador-Geral da República anteriormente. Eu lembro que a denúncia que foi formalizada por Paulo Gonet, ela vem de meados de 2021. Então, ela não diz respeito somente ao que aconteceu depois do resultado da eleição e ao 8 de janeiro. Ela pega um período longo que foi, no mínimo, negligenciado pelo procurador anterior. E queria só lembrar, para concluir, da decisão do ministro Flávio Dino, de meados de setembro, 18 de setembro, precisamente, acolhendo um pedido da Polícia Federal para elaborar um inquérito, abrir uma investigação relacionada ao relatório da CPI da Covid. O Flávio Dino deu 2 meses, 60 dias para a Polícia Federal efetuar esse trabalho, a pedido, e daí também poderá vir novos ou saírem novos esqueletos dos armários, seja daquele governo, do governo passado, seja da omissão do Procurador-Geral da República que antecedeu Paulo Gonet. Deixar as coisas acontecerem, deixar tudo livre, leve e solto, é um problema enorme para o nosso país, porque dá margem para que isso volte a acontecer. É o caso desse famigerado golpe de Estado que eles tentaram. Né? As pessoas estão pedindo anistia de todas as formas, querem descondenar aquelas pessoas todas que já estão condenadas e presas. Mas a gente sabe que a anistia para esses vagabundos, esses criminosos, é uma forma da gente fazer com que tudo isso volte a acontecer. Nosso país não pode ficar o tempo todo atormentado pela possibilidade de entrar um sujeito criminoso, né, utilizar a democracia para ir contra a democracia e colocar todos nós, e aí não é uma questão de esquerda e direita, é todos nós, numa situação de perigo iminente. Então é importante a gente colocar isso. Eu quero trazer aqui o momento, especificamente sobre essa questão que está sendo debatida agora, sobre a atuação do Bolsonaro manipulando e tentando de todas as formas trazer para si a Polícia Federal, porque essa situação foi criada por um ex-ministro do Bolsonaro. Foi no momento de ruptura do Sérgio Moro com o Bolsonaro que surgiu o que está acontecendo agora. Isso foi levado até a PGR, e a PGR, na ocasião, naquele momento, ela não levou adiante. Só que agora existe uma questão aqui. Esse é um problema para a instituição PGR, quando ela recebe uma denúncia gravíssima de um ex-ministro do presidente, que faz a denúncia, e ela simplesmente arquiva isso. Então esse é um problema para a instituição PGR. Esse é um problema para a instituição Presidência da República,
porque ninguém é dono, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém é dono dessa instituição. A instituição Presidência da República é nossa, é do país. Esse é um problema para a justiça brasileira e esse é um problema para as instituições, especialmente para a Polícia Federal. Então nós estamos com uma situação gravíssima em todos os aspectos. E aqui nós temos essa, que eu considero até, vamos colocar, né, é até uma ironia, né, porque o Sérgio Moro podendo também influir diretamente num processo contra alguém que era um aliado dele e que depois voltou a ser aliado, enfim, que foi esse momento em que o Sérgio Moro ele sai do governo. Essa gravação que você vai ver agora aqui, ela só veio à tona por conta do Sérgio Moro. E ela só foi divulgada e colocada publicamente por conta do Sérgio Moro. E ela é uma confissão de um crime. É o Bolsonaro dizendo: vou atuar na Polícia Federal para defender a mim e a minha família. Naquela ocasião também estava muito aventada a possibilidade do Flávio Bolsonaro ter sérios problemas em função de crimes, né? Ele tinha aquela loja lá de chocolates, que foi a loja que mais faturou em dinheiro vivo no mundo, né? Que era lavagem de dinheiro clara, tinha aquela compra de casas em dinheiro vivo, milhões em dinheiro vivo, aquela coisa toda. E aqui é a confissão de crime do Bolsonaro. Vou trazer o vídeo, não se esqueça do like, hein? Não esqueça do like. Vamos ver esse vídeo. O poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Sistema de informações. O meu funciona. O meu funciona. O meu particular funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E eu tenho o poder. Isso é uma confissão de crime. Ele dizendo que vai interferir na Polícia Federal, ele dizendo que tem uma ABIN paralela, né? Depois a gente ficou sabendo que era isso, né? Uma agência brasileira de inteligência paralela para ele. Ele confessando todos os crimes. E isso tudo aconteceu, e as pessoas, porque a gente tem um grupo de fanáticos, né, que são esses bolsonaristas fanáticos, que simplesmente defenderam tudo aquilo, na mais absoluta, assim, aberração, porque, na verdade, isso não deveria estar acontecendo, a gente não deveria estar achando tudo isso normal, a gente não deveria estar passando por cima disso como se nada tivesse acontecendo, e agora existe essa possibilidade. Há uma quase certeza de que o STF vai aceitar e vai acatar esse pedido. Agora a informação extraoficial é que vai acatar o pedido da PGR e que nós temos uma informação extraoficial. E nós temos a possibilidade de ter mais um inquérito envolvendo o Bolsonaro, nesse caso, essa atuação contra, mais uma vez, a democracia brasileira e contra o nosso povo, para benefício próprio. O mais assustador é isso. Um sujeito que fica milionário, né, 40 milhões na conta, é milionário. Olha, eu não sei você, aliás, coloca aqui nos comentários o que seria 40 milhões na sua conta. Porque para mim, 40 milhões, eu tô com 55 anos, 40 milhões eu resolvo a minha vida para sempre, eu tenho uma aposentadoria até o último dia de vida, eu resolvo a vida do meu pai e da minha mãe, porque já estão velhinhos e eu tenho uma preocupação com eles, resolvo a vida dos meus filhos, eu resolvo a vida de todo mundo. E ainda sobra dinheiro. Ainda sobra. Com 10 milhões dá para você resolver a tua vida. Então veja bem, esse cara tem 40 milhões na conta, movimentou esse dinheirão todo, e as pessoas ainda
tem pena, sabe? Tem pessoas que ainda veem esse cara como vítima de alguma coisa. Milionário, que sempre defendeu seus interesses pessoais acima das leis. Coloca aqui nos comentários. O que você faria com 40 milhões de reais? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Quero aproveitar para trazer aquela dica especial para você da renda extra. Você pode, apenas com seu celular, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você pode ter um dinheirinho a mais todo mês para você. R$300 todo mês, R$1.000 todo mês. Você vai ter esse dinheirinho aí. Não se esqueça, é uma oportunidade para você, tá bom? E não se esqueça, é só você entrar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu vou explicar tudo. Então apenas com o seu celular você já pode ter essa renda extra, ganhando inclusive em dólar, tá bom? Entra aqui no primeiro comentário fixado, eu explico para você. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo membro aqui do canal e apoiador do nosso Apoia-se. A gente tem trabalhos especiais e projetos especiais para membros e apoiadores que financiam esses projetos. Então, se você puder, dê uma olhada, né? Seja membro, dê uma olhada no material que a gente tem aqui para membros e apoiadores, que vale a pena. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Está aqui o nosso endereço de Pix, está aqui também o nosso QR Code do Pix, para você dar essa força para a gente, dar essa moralzinha aqui, porque a gente quer trabalhar para você, a gente quer continuar trabalhando para você. Com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.